vai ter... Vocês estão me ouvindo tranquilamente? Sim? Estamos sim. Tô te ouvindo. Tá. Travou aqui para mim. Então, enquanto enquanto essas mulheres brancas estão numa condição de poder acessar esses espaços e fazerem debates públicos, mesmo que com muitas duras penas, as mulheres negras não estão nem nessa condição. Elas estão lá nos fogões, geralmente dessas próprias mulheres brancas que estão debatendo feminismo, debatendo movimentos. Mas a gente não pode ignorar que as mulheres negras também encontraram suas formas de fazerem agência, né? Elas não eram mero fantoche do sistema capitalista. Elas estavam dando o seu jeito de fazerem seu protagonismo e sua luta. Então, a gente viu em alguns capítulos que as mulheres, em condições de escravidão, estavam no período em que elas deveriam estar dormindo para trabalhar. No outro dia, elas estavam o quê? Fazendo educação chamada clandestina. Então, elas estavam lá ofertando escolarização de pessoas negras que estavam em condições de escravidão. Para quê? Para que essas mulheres negras pudessem se emancipar através da educação e pautarem seus próprios direitos. E aí tem alguns nomes. Um deles aparece muito forte nesse capítulo, que é a Ida, né? A Ida apareceu lá, se eu não estou enganada, no terceiro capítulo, que é um capítulo que mostra a figura dela muito forte com algumas mulheres brancas que foram, de fato, antirracistas e que atuaram com mulheres negras durante esse movimento todo de luta por direitos civis nos Estados Unidos. E algumas mulheres brancas entendiam tanto a necessidade de pessoas negras na escola, que, inclusive, por serem professoras, brigaram muito forte dentro da escola para que as meninas negras fossem aceitas nesse espaço. Então, a gente tem que pensar que o contexto dos Estados Unidos é um contexto muito diferente do Brasil, né? No Brasil, a gente tem um racismo que é assimilacionista, então é muito pela ideia de assimilação, por isso que a ideia das três raças colou tanto, né? Infelizmente, ainda cola no imaginário de algumas pessoas, não tão forte quanto no século passado, mas ainda é real. E se a gente pegar os Estados Unidos, não, já é uma coisa muito mais marcada. Então, é uma ideia muito mais segregacionista. Então, você consegue olhar e ver visualmente pessoas negras sendo excluídas desse espaço, pessoas negras não podendo acessar, porque existem leis que determinam que essas pessoas não podem estar lá. Né? Então, as coisas são muito mais escancaradas, né? É um racismo escancarado. Então, um racismo estrutural que você consegue tocar e identificar e denunciar muito mais claramente do que no Brasil, né? Que as coisas são muito assim, dadas de uma maneira que você tem que, de fato, olhar e ver a relação direta entre uma coisa e outra para poder denunciar. E aí a Davis, ela tá muito... Ela faz esse capítulo, né? Dá pra ver que ela tá muito chateada, assim, observando, tipo, como que essas mulheres deixaram passar uma oportunidade única que era de fazer justamente a luta interseccional. Né? Elas optaram pela segmentação. E ela vai falar que tem um caráter de classe muito forte também nas mulheres negras que estão participando dessas lutas. E isso vai trazer um pano de fundo que eu quero debater com vocês na hora da nossa discussão, sobre como vocês pensam as condições econômicas para fazer militância. Porque aparece muito forte aqui a presença de mulheres negras de classe média, muitas delas numa condição, assim, socialmente falando, muito boa, e elas até vão pautando a luta do racismo, né, junto com as suas irmãs negras, mas chegam em alguns momentos que elas não conseguem mobilizar a massa porque elas estão distantes dessa massa, né, estão distantes da realidade dessas mulheres negras que estão atrás dos fogões. E aí é para a gente ver que essa dificuldade do movimento feminista de integrar todas as pessoas, não somente as pessoas negras, não é de hoje, né? Na verdade, a gente sofre resquícios dessa construção lá no início que está marcada até hoje. Então, na página 134, a gente tem uma descrição que a Davis fala sobre o folhetim, né? Que é o folhetim que eu vou chamar de fanfic, que é justamente as coisas que acontecem muitas vezes na rede social, né? Já existia nessa época, eu achei muito engraçado, porque não faz muito tempo, faz, sei lá, acho que na época que eu era muito do Facebook, então deve ter uns 3, 4 anos. Cara, eu lembro da fanfic da menina que... A fanfic é ótimo. A fanfic da menina que tinha câncer. Até hoje eu lembro disso. Que daí a menina que não pôde usar trança, que o movimento negro foi para cima porque ela estava usando trança, mas, poxa, ela só queria ter o direito, né, de minimamente... ela já estava numa condição ali de câncer, não sei o quê. E os movimentos na rede social, ela faz isso até hoje, né? Ela inventa umas histórias assim que você olha, se tiver o um mínimo de bom senso, você sabe que é uma fanfic. Mas cola. Por incrível que pareça, as pessoas acreditam nessas fanfics.
E é muito doido, porque nesse caso do folhetim colou também. Olha só que loucura. Nessa época também colou a fanfic. E colou a fanfic de tal forma que, para quem não tá lembrado, esse caso da Ida, né? A Ida, ela foi uma mulher que tal, estava lutando para que as outras mulheres negras pudessem estudar. E aí, junto com essas mulheres brancas, que nessa época, ali no capítulo 3, que a Davis está descrevendo, num determinado contexto, de fato, tinham mulheres brancas antirracistas, que foram até as últimas consequências, até presas, para poder lutar contra o racismo. Então, a gente tivemos alguns casos de mulheres antirracistas, sim, nessa luta. Mas o que a gente tem, de grande maioria, são mulheres que não entendiam nada e não estavam dispostas a debater racismo de forma alguma dentro do interior de suas organizações. E aí elas criaram essa ideia de uma precipitação das tolas, né, que foi chamado assim, essa fanfic. E aí, nessa fanfic, a coisa é tão bizarra que descreve exatamente assim. A ideia da fanfic era... descrevia as armadilhas do cotidiano de uma agremiação que integrava brancas e negras em uma cidade de nome desconhecido. A presidenta da agremiação não identificada havia convidado uma mulher negra, de quem era amiga, a fazer parte de seu grupo. Mas, infelizmente, a filha da mulher branca se apaixonou pelo filho da mulher negra e se casou com ele, que, como a mãe, tinha uma pele tão clara que dificilmente seria considerado negro. Ainda assim, segredava o artigo. Ele possuía aquela gota invisível de negro. Ainda de negro. E quando a jovem esposa branca deu à luz a um bebê negro como Azeviche, o choque foi tão grande que ela virou o rosto em direção à parede e morreu. Então, nesse nível a fanfic. Aí a gente pode fazer uma alusão também com o quadro da redenção de Khan, né? Que até hoje é pintado como uma ideia de que quando você clareia a família, tá tudo bem a miscigenação, né? Se for para clarear. Agora, se for para escurecer, aí temos um problema. Então, essa noção de que, a partir dessa fanfic, isso se justificou a ideia de que juntar mulheres negras e mulheres brancas numa mesma agremiação, olha só o nível que chegaria. Chegaria na degradação da feminilidade branca. E a gente tem um debate, que é o debate da feminilidade, né? Que para o movimento feminista negro está muito dado que a feminilidade não é uma coisa que a gente quer reconstruir, que a gente quer ressignificar. Por que a gente não quer ressignificar? Porque essa feminilidade ela nunca foi usada nos momentos que a gente de fato precisou, né? Quando estava lá na escravidão, estava lá nas condições de trabalhos análogos à escravidão, e até hoje as mulheres negras nunca são vistas como fracas, nunca são vistas como as mulheres frágeis, nunca são vistas como as mulheres que precisam de cuidado. Então, por que evocar uma feminilidade num contexto que somente está reforçando algo que, para aquelas mulheres brancas, até fazia um certo sentido, né? Elas estarem pautando essa feminilidade, ou nem que seja para criticar, né? Então, foi muito que muitas mulheres fizeram. Não aceitavam essa feminilidade porque, para elas, era colocá-las numa condição somente de mulheres esposas. Só que para as mulheres negras esse lugar nunca foi dado, né? De mulher negra esposa. Muito pelo contrário. A mulher negra sempre esteve numa condição de servidão. Então, ela nunca foi uma mulher para ser amada. Ela sempre foi uma mulher para ser objetificada, explorada de diferentes formas. E aí esse contexto da feminilidade é apresentado nessa fanfic, é reforçado por ela, e a gente tem aí, então, uma motivação que na página 135 vai ser colocada, né, de como surgiram as organizações dessas mulheres brancas, né, quais eram as motivações iniciais. E eu acho muito engraçado porque elas vão descrevendo as motivações que são muito particulares, né, não necessariamente são motivações coletivas, de organização coletiva. É muito pautado numa necessidade de que elas, as mulheres de classe média, já de meia idade, queriam empregar o seu tempo livre em atividades que fossem exteriores, mas ainda assim relacionadas à sua esfera tradicional. E aí elas queriam encontrar uma solução para o seu dilema pessoal. Então elas se reuniam para debater coisas relacionadas à sua vida, coisa que era, né, tanto que vai chegar um momento, tem um capítulo que a Davis vai falar que elas descreveram o casamento como escravidão. Elas chegaram a usar esse termo, né, de que o casamento era uma escravidão. Então, elas não tinham noção real mesmo do que era escravidão, não buscavam entender o que foi a escravidão para as pessoas negras nos Estados Unidos, e continuavam fazendo essa romantização de coisas que, na verdade, não eram condizentes com a realidade, assim. E, novamente, foi uma escolha política dessas mulheres não integrar
pessoas negras nos seus movimentos, não permitir protagonismo dessas pessoas negras, e a gente tem que o tempo inteiro voltar nesse ponto para se perguntar, isso mudou? O que tem sido feito hoje para isso não acontecer? A gente tem reproduzido essas mesmas práticas? Porque é uma coisa que está sendo relatada nos Estados Unidos, olha quanto tempo se passou, né? 1890, a gente não parece ter mudado muita coisa, né? Apesar de que mudou. Você pega as coisas que, como chegou o feminismo no Brasil e como ele está hoje, tem muitas mudanças. Mas no dia a dia, nas relações micro, isso parece não ter mudado. Você só consegue ver muitas mudanças na relação macro. Você olha as conquistas das mulheres negras, você fala, poxa, muitas pretas vieram antes de mim pavimentar essa estrada. Mas quando você está dentro de um rolê feminista e você tem que lidar com as mulheres brancas, de uma maneira geral, é muito doloroso para as mulheres negras. Por quê? São poucas as mulheres brancas que estão dispostas a ouvir as nossas dores e, de fato, entender, né? Se colocar numa condição de alteridade para ouvir o que o outro tem sobre a sua própria experiência. Então, geralmente são falas normativas, normatizadoras sobre as nossas realidades, sobre as nossas vivências, universalizantes. Então, perceber que ainda hoje, né, depois de tanto tempo, com tanto debate, com tanta coisa acessível, a gente tem reproduzido isso, e isso acontece não somente das mulheres brancas com as mulheres negras, mas isso acontece também com outros grupos que são as chamadas minorias. Então, não é uma coisa que ninguém tá livre de fazer. Agora, eu me pergunto quem são os movimentos que geralmente estão tentando não errar. E nisso eu vejo que quanto mais os grupos são menos visibilizados nesses espaços, eu sinto neles, eu percebo claramente uma vontade política real, né? Uma vontade política através de ações dentro das suas organizações para ouvir esses outros grupos que não são da sua realidade. Agora, esses grupos que já estão visibilizados, essas pessoas que já gozam de muitos privilégios na sociedade, elas integram até movimentos sociais, mas elas têm uma dificuldade muito grande de se colocar no lugar de escuta. E esse é o primeiro ponto. Como você pretende caminhar com uma pessoa que tem uma vivência totalmente diferente da sua, uma realidade, uma experiência, né, totalmente diferente da que você entende, você compreende, você vive, se você não quer escutar sobre isso? Então, é uma coisa que não tem como a gente avançar se a gente não escuta. E essas mulheres negras claramente não eram ouvidas por essas companheiras brancas, né? E aí a gente vai ter um dilema também de classe, porque a Davis vai mostrar no capítulo que a Josefine, né, ela foi essa mulher negra que foi barrada de participar dessa convenção pelo comitê. Então, esse comitê deliberou pela sua exclusão. E a Davis, ela deixa ali bem claro, né, quem é a Josefine. Então, a Josefine era uma mulher muito bem instruída, mas que tinha uma noção muito, muito boa, assim, do que era o racismo, e ela tinha esse compromisso coletivo de lutar contra o racismo. Mas ela era esposa, né, enfim, do primeiro juiz negro. Ela estava numa condição, assim, bem confortável de grana, né? Então, se ela quisesse simplesmente tocar a vida dela, poderia ter tocado e ignorado as condições que estavam dadas ali sexistas, mas ela optou por fazer uma luta que a gente chama hoje de feminista. E aí a Davis vai dar muitos espaços também dentro do capítulo para falar do linchamento. O linchamento é um tema que, a partir de agora, vai aparecer muito nos capítulos seguintes. Vai ter um título, vai ter um capítulo, que é o capítulo 13, só sobre capítulo 11, 12 ou 11. Vai falar só sobre o linchamento mesmo, para a gente ver o quanto que o linchamento foi uma característica marcante dos processos ainda escravocratas, né? É o capítulo 11. Nos Estados Unidos. E eu acho que a gente devia, nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, se perguntar muito sobre o que seria esse linchamento hoje, né? Quais são as práticas que a gente pode considerar hoje como linchamento? A gente tem ouvido falar muito sobre cancelamento, né? Então, o cancelamento é a onda do momento. O cancelamento, desde longe, é o linchamento. Mas a gente devia se perguntar o que tem de racista no cancelamento, por exemplo. Quem são as pessoas que, de fato, são canceladas? Como um cancelamento age? Se tiver alguém da mídia aí quiser, na hora da discussão, trazer esses debates, seria massa para a gente se perguntar o quanto que essas práticas que parecem práticas
às vezes até atribuídas como feministas, né? Nós estamos expondo o macho escroto. Mas quem são os machos escrotos que de fato são expostos e de fato são linchados, cancelados, de fato perdem visibilidade por conta da sua atitude que não foi nem um pouco correta? Então, a gente tem visto aí agora na mídia, nas últimas semanas, nomes de homens negros que com facilidade, né, param na mídia por qualquer erro que cometem, e não acho que eles não tenham que ser punidos, ou a palavra não é punido, né, mas não tenham que ser responsabilizados pelos seus erros. Mas a grande questão que a gente tem que se perguntar é o que está por trás, o que está por detrás desses discursos que se colocam como punitivistas. Nós estamos aqui fazendo justiça com as nossas próprias mãos, nós estamos aqui indo atrás desse homem negro que fez isso. Mas a gente já tem, que é derivado do próprio sistema escravocrata, a prisão. E a prisão, mais uma vez, não tem como ser uma feminista antirracista e ser punitivista. Mas, Delza, e os homens que estão matando as mulheres negras? A gente vai fingir que nada está acontecendo? Não, a gente não está dizendo que ser antipunitivista é fingir que as nossas mulheres negras também não estão em perigo, que as mulheres, de uma maneira geral, não estão morrendo no Brasil, né? As taxas de feminicídio só crescem. O que a gente precisa se perguntar é quais são as alternativas que nós, no movimento social, estamos construindo? Porque a prisão é um aparato do Estado. Como pode o Estado, que promove o racismo, que constrói o racismo, ser o solucionador do racismo? Não tem como. Não tem como a gente encontrar, e isso a Davis ela bate muito na tecla nos livros que vocês forem ler sobre prisão. Ela vai deixar muito claro, assim, ó, não tem como a gente pegar as mesmas ferramentas do Estado que ele dá o tempo inteiro para aqueles que têm o poder para nos colocarem dentro da prisão, que é o mesmo que ensina para os homens que nosso corpo não é nada, é o mesmo que ensina que a nossa vida não vale nada, é o mesmo que ensina que eles podem violentar as mulheres e dizer que esse Estado é o Estado que vai educar os homens dentro da prisão. Então, acreditar nisso é inocência, e a gente está numa situação muito delicada porque a gente mal está conseguindo passar alguma legislação que de fato seja efetiva, né? Os dados não mentem, mostram que a Lei Maria da Penha é uma lei muito menos efetiva para as mulheres negras do que para as mulheres brancas. Então, quando você pega os números de mulheres brancas que, com o passar do tempo, né, após as denúncias, têm crescido, têm baixado, né, caído os índices de violência nesses contextos, a gente vê que no das mulheres negras acontece o contrário, só tem crescido. E a gente precisa se perguntar, por que esses números se mostram diferentes para um grupo e para outro não? A gente não pode simplesmente pegar um dado, um gráfico e fingir que é só mais um gráfico, sabe? Simplesmente dizer, tá bom. Então temos aqui, na pandemia, número X de mulheres perderam empregos. A gente tem aí um número bastante alarmante de mulheres que estão desempregadas na pandemia. E eu sei, mas eu estou acostumada que as mulheres são sempre negras, são sempre o dobro mesmo. A gente não pode naturalizar esses números. A gente não pode chegar no ponto de dizer, tá tudo bem, porque não tá tudo bem. Né? É o nosso papel enquanto mulher feminista, enquanto movimento antirracista, qualquer que seja ele. Pode ser um movimento estudantil que nem está se preocupando necessariamente de falar de feminismo, que está preocupado com uma pauta específica, mas em algum momento as questões vão aparecer, elas vão ser atravessadas, né, nas realidades dessas mulheres que integram esse movimento estudantil. Então a gente não pode simplesmente fingir que não é nada. E aí a Davis ela dá um destaque muito grande para falar no capítulo também sobre, não só sobre esse linchamento, mas para falar da atuação, né, da Ida. Eu achei muito engraçado, porque em outros capítulos ela já falou muito da Ida, e ela volta para falar da Ida de novo nesse capítulo, e ela mostra o quanto que a Ida tem uma importância muito grande na luta de mulheres negras. Então ela fala muito sobre a trajetória dela, cita algumas frases que a Ida falou da importância, né, das mulheres de cor estarem juntas nesse espaço. Aí tem uma citação na página 136 que ela diz: o salão estava lotado, as mulheres de cor mais importantes de Boston e da Filadélfia haviam sido convidadas para essa manifestação. Compareceram e formaram um grupo brilhante. A senhora Gertrudes, da Filadélfia, a senhora Josefine, a senhora Sarah, viúva de um dos nossos grandes homens, um professor das escolas públicas de Nova York, a doutora Susan,
do Brooklyn, médica pioneira da nossa raça, todas estavam no palco, um grupo sólido atrás de uma moça solitária, que sentia falta da casa e estava exilada porque havia tentado defender os homens de sua raça. Então, ela está contando, uma história, né, muito comovente sobre a situação dos linchamentos que estavam naquele momento acontecendo. É muito doido porque nos Estados Unidos essa prática ela foi deixada assim como algo natural por muito tempo. E isso mostra pra gente que as nossas lutas elas são muito lentas, né? A gente tem que batalhar por muito, muito, muito tempo até chegar num ponto que a gente vai poder conseguir finalmente gozar de algum direito. Então, só em 1900 a gente começou a ter uma movimentação de um deputado federal que era republicano, um homem negro, o George Henry White, que ele vai dizer que né, ele apresenta um projeto de lei tornando crime os linchamentos, e a partir daí a gente tem um destaque muito forte, né, dessa discussão no parlamento, em lugares onde esse debate levou à criminalização dos linchamentos. Mas por quanto tempo os homens negros não foram linchados? Quem não se lembra que lá no capítulo 6, a Davis mostrou a relação muito forte, né, entre a escravidão, os próprios trabalhos análogos à escravidão pós-libertação, entre aspas, dessas pessoas negras, e a relação com o cárcere. Porque quando esses homens negros denunciavam situações de exploração das suas companheiras no seu local de trabalho, eles eram o quê? Eles eram linchados, eles eram presos, eles eram encarcerados. Então a gente vê que as condições de relações de afeto entre pessoas negras sempre foi muito pautada numa relação de emergência, assim, né? De a gente se amava, enfim, trocava afeto pela necessidade de proteger o outro, não necessariamente com condições reais de poder viver uma relação tranquila, porque desde o processo de escravidão essas pessoas foram separadas, né? E não separadas espontaneamente, voluntariamente, era a palavra que eu queria encontrar. Elas foram separadas por livre espontânea pressão dessas pessoas que acreditavam deter o poder sobre os corpos. E é importante dizer que era sobre os corpos femininos e os corpos masculinos. Aí eu vou voltar bem no normativo mesmo, que é como o livro descreve, né? Eu não sei como é que se dava outras relações com outras corporeidades, mas esse corpo dito masculino e esse corpo feminino eram corpos que eram também explorados pelo mesmo senhor de engenho no Brasil e nos Estados Unidos pelos proprietários de escravizados. Então, a Davis ela mostra nesse capítulo muito assim o poder que uma agremiação de mulher pode ter para construir lutas, né, lutas que possam se somar numa construção de fato de uma sociedade equitativa. E o que ocorre quando a gente não consegue usar esse potencial e quando a gente, na verdade, opta por segmentar, né, por caminhar em quadradinhos com os nossos grupinhos e esquece de ampliar, esquece de cada vez mais abranger, né, não, em vez de ir fechando o grupo, a gente deveria ampliar esse grupo, trazer cada vez mais pessoas que vivem, inclusive, realidades diferentes da nossa. Né? Então, ela mostra ali a realidade da outra mulher negra também, que tem uma trajetória muito importante na luta pela emancipação educacional, que é a Mary, e que também foi filha de ex-escravos, né, de pessoas que foram escravizadas, e ela acabou se tornando, essas mulheres acabaram se tornando especialistas, assim, em agitação e confronto político. Eu fico imaginando essas mulheres, eu fico pensando no movimento estudantil, né, que foi onde tudo começou na minha vida. E aí você tá tão assim no movimento estudantil que você vai vendo, você vai construindo outros movimentos, mas aquele movimento que tu começou te forma muito. E diz muito sobre como tu atua, né? Então eu fico pensando nessas mulheres usando várias táticas e ferramentas de agitação política, de confronto político, porque elas estavam no dia a dia, elas estavam no confronto, né? Elas estavam no rolê. Aí você vê que essas duas é citada de maneira totalmente diferente de Josefine, por exemplo, que é uma mulher que está numa situação de classe média totalmente diferente, que apesar as três serem muito instruídas, e outras tantas que foram citadas aqui no texto, aquelas que estão no contexto mais da base, a gente percebe que elas têm movimentações diferentes daquelas que estão numa condição, que estão em condições socioeconômicas muito, muito mais confortáveis, né, para militar.
E aí eu vou deixar uma pergunta agora para a gente debater, que a gente tem pouco tempo. Como é que vocês enxergaram esse capítulo? Quais foram as questões que apareceram? Tragam mesmo, porque eu gostaria muito de ouvir alguma coisa que talvez eu nem tenha falado. E também essa questão da classe, assim, na militância, né? É preciso ter uma condição socioeconômica interessante para poder fazer militância? Como é que a gente media essas questões de classe, de gênero e raça? Como é que faz isso? E outras tantas questões que a interseccionalidade se propõe a abarcar. Como é que faz essa luta interseccional hoje? Vamos lá. É isso, galera. Obrigada. Oi. Oi, pessoal. Eu queria pedir para vocês não esquecerem de registrar a presença de vocês no formulário. E eu deixei aqui no link do chat, eu vou enviar novamente. E aí eu queria saber se alguém gostaria de comentar algo para nossa discussão, senão eu vou falando enquanto isso. Nesse link aí primeiro. Tá, eu vou falando, então já queria. Tá bom, pronto. Não, eu digo que o que me chamou mais atenção nesse capítulo é porque eu tinha dúvida em entender muito essa separação, assim, entender por que até o movimento feminista se dividia muito, né, essa dificuldade das mulheres se unirem, né, e com esse capítulo eu entendi um pouco isso, né, porque, na verdade, é o objetivo, né, das associações, né, as mulheres brancas, né, tipo, de uma classe, lutavam pelo voto e as mulheres negras estavam lutando contra linchamento, abuso sexual, né? Então, isso ficou mais claro para mim que essa diferença social, né, interfere bastante, o que eu tirei mais desse capítulo, né? E eu acho, assim, que o que me saiu, assim, de questionamento, que eu acho que a gente tem que combater o único jeito é combater a injustiça social, né, com políticas públicas, né, porque senão, se ficar essa diferença social muito grande de mulheres negras, né, que não têm acesso a um monte de coisa, não tem como, né, a gente tem que ter a escuta e também ser solidário nisso, né, de trazer essa inclusão, né, nada de ensinar a pescar, tem que dar o peixe no começo, né, eu acho que é mais ou menos isso, assim, né, porque é uma diferença social, principalmente no Brasil, né, tem muita injustiça social, assim, que saiu de solução, assim, né, para o movimento, né, como é importante esses movimentos solidários, né, que trazem a inclusão e a escuta, mas, assim, às vezes desanima, né, porque a gente tem que começar muito, né, lutar pelo básico para poder entrar na questão, até para dar voz para o feminino, né, o meu ideal seria dar a voz para o feminino das brancas e das negras, né, e que a gente pudesse se fortalecer, mas isso está muito distante ainda, né, porque tem questões de sobrevivência ainda muito que tem que ser tratadas, né, é o que saiu mais ou menos desse encontro hoje. Legal, legal. Jaque, vou ouvir a pergunta da Ana, aí qualquer coisa eu já respondo contigo, porque tu fez mais um comentário, né? Eu acho importante falar do papel das ações afirmativas, por exemplo, porque eu acho que é um bom exemplo para a gente pensar esse famoso dar o peixe para poder as pessoas conseguirem, né, fazer essa atuação. A Gabi também depois me deu o microfone, não sei se a Gabi quer falar depois da Ana. A Ana tá inscrita, é isso? Eu tô esperando ela falar, senão eu posso falar também. Ana? Não sei se ela tá ouvindo. Pode ser que ela tenha só apertado a mãozinha sem querer. Mas eu vou ler então aqui a que ela falou, caso alguém não esteja conseguindo. Que ela falou que esse capítulo fez questionar ela a visão que é vinculada na mídia do movimento sufragista, como aquele filme da Netflix que aborda o movimento e só tem personagens brancas.
Oi, gente. É porque o meu aplicativo sempre dá problema no computador, não sei por quê. Eu entrei aqui pelo celular. Não, mas é mais um comentário também, que eu estava me lembrando de quando a primeira vez que eu tinha lido o livro, né? E que nem vocês falaram, toda vez que a gente lê, parece que vem um mar de informações novas, né? Novas. Mas eu me lembro que eu fiquei me perguntando muito sobre a imagem que a gente vê na mídia e tal, sobre o movimento sufragista, porque antes de eu ler esse livro, né, eu tinha outra visão, né? Eu sempre achava, enfim, a luta pelo voto e tudo mais, e eu me lembro que um pouco depois que eu li o livro, eu via o filme que tem na Netflix, As Sufragistas, e daí isso ajudou também a assistir o filme com outra visão, assim, né? Porque depois que tu lê o livro da Davis, tu começa a pensar, nossa, que enrolação que era esse movimento sufragista, né? Porque ele excluía metade das mulheres, né? Ele excluía todas as mulheres negras. Então tu assiste o filme e vê, né, essas representações de maneira muito diferente. Então era sobre essa reflexão mesmo, né? Como muitas vezes a gente cresce, né, lendo assim, o movimento sufragista, o direito da mulher ao voto, mas a gente não fica sabendo que é um movimento que foi racista, né? Foi um movimento racista que excluiu as mulheres negras, mulheres trabalhadoras. E para pensar um pouco, eu pensei bastante sobre isso, assim, sobre, acho que resumindo, como os movimentos feministas brancos, eles são mostrados de uma maneira pela mídia, né? Muitas vezes positiva, sem a gente saber tudo o que acontecia por trás, todo o racismo que aquele movimento propagava. É mais esse comentário, assim. Obrigada. Legal, vou aproveitar então o gancho da fala da já que está inscrita de novo, não? Aproveitar o gancho da Jaque e da Ana para já comentar. A Jaque trouxe a questão, né, de como ela tinha essa dificuldade de perceber, né? Por isso que eu sempre tento o máximo, eu não sei se eu consigo, mas eu tento ao máximo mostrar para vocês, criar mesmo na memória de vocês uma noção imaginativa, assim, de como é que essas coisas estavam acontecendo. Porque é muito confuso. Você pega o texto da Davis e ela traz informação pra caramba. E ela é muito historiográfica na maneira dela contar a história. Então ela vai contando, ela vai contar os acontecimentos, o que estava rolando naquela mesma época. Isso é muito massa, porque quem não tem noção nenhuma do que é os Estados Unidos consegue minimamente entender o que está rolando num lugar e no outro e por que essas coisas fazem sentido para ela pontuar no livro. Mas, ao mesmo tempo, é uma carga de informação, né? Você, tá acostumado a ler uma literatura tranquila, do nada pega um livro da Daisy. Não é um dos livros mais tranquilos para você ler. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um dos livros que ela consegue melhor descrever o que foi esses processos de luta pelas pautas de direitos das mulheres, das pessoas negras, né? E essas questões de classe todas atravessadas, com uma profundidade que é surreal, assim. Isso é muito da Angela Davis, né? Eu sou suspeita porque eu gosto muito dela. Mas é muito característica da figura dela e da formação dela também, né? Ela vem da escola de Frankfurt. Então, tipo, para ela é muito tranquilo falar sobre essas coisas todas e com a profundidade que ela fala, porque ela é uma mulher que também está inserida dentro desse contexto de luta, né? Ela não é uma pessoa que está falando sobre lutas sem estar inserida dentro de um contexto. Então, a construção acadêmica da Davis foi inserida dentro de um contexto ativista. Né? Ela foi uma mulher ativista de fato, é o que a gente chamaria hoje de militante, né? A gente gosta de separar, né, militante e ativista, mas a Davis, ela foi uma militante mesmo, ela estava lá, envolvida, construindo as coisas, só que ela acaba cada vez mais se tornando uma ativista porque ela vai se dedicar a escrever, a teorizar sobre, vai estudar com os grandes caras da época para entender o Ocidente, né, Herbert Marcuse, depois Adorno, enfim, vai ter acesso a essa leitura mais profunda de Marx também, e aí ela acaba trazendo para a gente esse panorama geral, assim, de como as coisas estão conectadas. E eu sempre gosto de repetir que nesse livro ela não fala em nenhum momento a palavra interseccionalidade. Mas é muito doido porque a tradução desse livro chegou no Brasil como, tipo, a tradução da interseccionalidade, né? Mas ela não fala em nenhum momento, porque ela tá tão compreendida, assim, a respeito do... Ela tá tão
bem entendida do conceito de interseccionalidade, ela sacou tanto que a interseccionalidade era a chave para a gente conseguir caminhar junto, que isso fica explícito na forma dela discorrer. Ela não precisa dizer, estou falando de interseccionalidade aqui, era isso que falta, era a interseccionalidade que faltava aqui. Ela não fala isso em nenhum momento, né? Ela mostra que a luta antirracista não estava acontecendo. Porque se a gente conseguir fazer uma luta antirracista, a gente vai ter interseccionalidade na nossa prática, porque não tem como a gente conseguir abarcar uma série de questões que estão atravessadas e que se conectam sem ser interseccional. Né? A gente pode ser que encontre uma outra palavra, que cada dia que passa surge um conceito novo, mas segmentado não dá para ser. Isso já ficou claro, né? Que se construir as coisas separadamente no seu bloquinho não é a solução para a gente caminhar junto. E a Jaque trouxe um ponto que era sobre a necessidade da gente perceber o quanto que as pessoas precisam ter ferramentas, né, para fazer essas lutas. Então, eu vejo a ação afirmativa como uma ferramenta muito importante hoje. Porque ter ação afirmativa nos processos seletivos, nos concursos, em tudo, é nada mais nada menos do que reconhecer que a nossa história é perpassada por um racismo que excluiu de maneira muito profunda gerações de pessoas negras, né? Então, se a gente quiser minimamente conseguir equiparar, conseguir que essas pessoas, essas gerações que ficaram, né, séculos lá atrás nas conquistas, se elas tiverem que conseguir alguma coisa agora, a gente minimamente vai ter que reconhecer o papel do Estado racista nessa construção toda. Não dá para fingir e caminhar só daqui para frente e deixar o passado lá para trás, porque o passado está impactando o nosso presente e vai seguir impactando o futuro se a gente não conseguir construir nenhuma alternativa para isso. E aí a Ana traz na fala dela muito essa invisibilização, né, das figuras negras nas construções do movimento, e isso faz muito sentido, né, Ana? Porque o que eles iam mostrar nesses documentários, nesses filmes? Ia mostrar o racismo dessas mulheres? Não vai, né? Não vai mostrar. Então, quantas vezes eu acho muito doido, porque até hoje a gente não conseguiu desconstruir o seguinte argumento quando alguém questiona se a gente é feminista. A gente ainda usa essa discussão, né? Ai, mas você só pode votar porque as mulheres lutaram pelo direito ao voto. Mas peraí, quais mulheres conseguiram votar por causa desse movimento? A minha geração de mulheres negras, os meus antepassados não votaram por causa dessas mulheres. Então a gente precisa cada vez mais visibilizar e dizer quem são essas pessoas que de fato foram lá e travaram as lutas que travaram. Porque senão a gente universaliza, né? E toda vez que a gente universaliza, a gente exclui pessoas, a gente exclui grupos que não estavam nem um pouco sendo reconhecidos dentro desses espaços. Muito pelo contrário, né? Estavam sendo silenciados, como ainda seguem sendo silenciados até hoje. E as lutas pelo direito ao voto aconteceram também entre as mulheres negras, mas num outro contexto, num grupo muito diferente, né, de apoio entre pessoas negras mesmo. Elas tiveram que bater e dizer que era importante, né. Alguns poucos aliados vão surgindo dentro desse contexto, e os outros capítulos mostraram um pouco isso. Mas esses grupos principais, que eram da luta pelo voto mesmo, ignoraram total, né, a vida dessas mulheres. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que a Gabi quer falar, ela levantou a mão. Gabi, você quer falar ainda? Era um comentário só, na verdade. Primeiro, para contextualizar, eu sou birracial. E a minha família, a parte negra da minha família, ninguém é militante, assim. Então eu cresci com uma visão não colorista dentro de casa, digamos, eu via tudo como igual. E não percebia as diferenças, as desigualdades, só depois que eu fui começar a perceber. E eu acho muito interessante esse capítulo especificamente, e todos os outros em que a Ângela vai trazendo essas comparações, tipo, não é bem como a mídia não mostra ali, como a Ana comentou, que é algo que eu reparei, é algo que eu relacionei bastante também. E eu acho que é muito importante, assim, é muito interessante esses capítulos que ela traz essas exposições de como as coisas realmente são, porque de fato fica apagado quando tu não vive isso. E eu acho isso muito importante, assim. Então, esse capítulo eu achei muito interessante de ler e eu achei muito interessante a discussão de hoje por estar podendo analisar isso de uma forma mais profunda. É isso. Legal, Gabi. Gabi já trouxe alguns momentos, assim, esse contexto da família dela, né, que ela hoje está se dando conta de muita coisa que ela não se dava, assim, porque quando você está no contexto de uma família interracial,
dependendo da condição que as pessoas negras dessa família têm de acesso ao debate, acabam que as coisas são meio que... Não é uma questão, né? Eu acho que esse é o ponto. Não é uma questão, não é uma coisa que surge como um debate porque as próprias pessoas não têm essa consciência. E aí é massa que você está podendo acessar esses debates e com certeza você vai poder trazer uma série de debates para sua casa também, né? Até para conversar com essas pessoas brancas que convivem com você, que com certeza estamos todos precisando ser antirracistas. Então, com certeza vão acessar esse conteúdo numa conversa comum com você mesmo e podem ter a oportunidade de mudar o pensamento, alguma prática que ainda não é, né, inclusiva, antirracista, etc. Pode falar, Isa. Ai, gente, eu tô gostando muito do clube hoje, então, tipo, muito legal. Não que os outros dias não estavam. Eu notei uma coisa, assim, que o capítulo falou, que é a questão da igreja. E eu acho que é um debate muito importante também, porque assim, conversar e discutir o racismo na igreja, porque tem toda essa questão, né, do conservadorismo e do racismo dentro da igreja, enfim. Mas existem alternativas e existem teologias que são colocadas aí como teologias antirracistas. E aí eu achei interessante o que elas fizeram, né, de tipo, fazer uma carta ali e cobrar a igreja. E aí eu achei tipo, interessante essa parte. E também, pensando em teologia negra, eu não sou uma estudiosa, mas tipo, eu sei que tem o James Cone, que fala sobre isso, e no Brasil tem. Eu esqueci o nome dele. Eu sei que o sobrenome dele é Pacheco. Tipo, porque eu não estudo muito, né, sobre isso, mas eu acho interessante, tipo, ver que, assim, tem uma movimentação muito legal aqui no Brasil, e tem nos Estados Unidos também, em vários lugares, e aí eu achei que, tipo, enfim, é uma forma interessante da gente pensar essa questão política em vários lugares, porque o livro, ele fala sobre organização política, né, que são nessas agremiações, mas isso se dá em todos os lugares. Então, tipo, se dá na nossa família, se dá, tipo, nas igrejas, se dá onde você está contextualizado. E aí, a questão da igreja que eu achei interessante como falou, tipo, eu gostei muito desse capítulo porque ele conta essa história da organização, assim, e eu achei muito interessante essa importância da gente se organizar. E isso, tipo, eu refleti que, sim, tipo, assim, não quero colocar uma regra, né, mas para a nossa luta antirracista ser de fato, tipo, prática, né, é bom que a gente esteja organizado politicamente, assim, de alguma forma, porque essas organizações nos ajudam muito. E aí, nesse livro, tipo, nesse capítulo, eu acho que ele me ajudou nisso, de, tipo, ver a importância, como que mudou, né, com essas organizações. E aí, pensar, tipo, em formas diretas também de lutar contra o racismo, foi essa questão entre essas manifestações que elas faziam, que aí, no tempo da internet, às vezes, assim, você tem um lixamento, por exemplo, alguma coisa. Sei lá, o supermercado Carrefour cometeu um ato racista. Daí, às vezes, o que a gente faz? Tipo, a gente posta no Instagram que o Carrefour foi racista. Tipo, como essas mulheres fizeram. Só que a gente também não pode confundir, assim, óbvio que é importante fazer o post, é importante, tipo, se manifestar desse jeito, só que a manifestação política dessas mulheres contra os lixamentos, tipo, ela era política no fato delas estarem organizadas como uma associação e cobrarem diretamente a essa pessoa. Então, assim, não que, tipo, tem problema a gente fazer isso nas redes sociais, mas às vezes isso pode criar uma falsa impressão que a gente está, tipo, como se fosse esse capítulo. Então a gente está aqui no movimento associativo na internet. Só que, de fato, tipo, às vezes isso não tá fazendo nada. A gente não tá chegando no Carrefour fazendo alguma coisa, a gente não tá chegando, tipo, em alguma autoridade para cobrar, ou a gente não tá se organizando, tipo, politicamente para fazer algo. Então, isso alerta muito isso, tipo, essa importância de a gente se associar de alguma forma política e tomar cuidado, tipo, não achar que a gente está militando na internet, tipo, porque até tipo, o que seria uma militância, né? Porque a militância, tipo, é uma coisa assim, muito maior. E aí, o que elas faziam era isso, assim. E, por último, que eu gostei muito é que eu tenho bastante dúvida sobre essa questão do, tipo, punitivismo da Davis.
tipo, porque eu não sabia muito bem como me comportar com isso de, tipo assim, tá, eu quero ser antirracista, eu quero ser, tipo, punitivista, mas, tipo, como que isso se funciona na prática na hora que acontece alguma coisa? E aí, hoje, a Delsa, quando ela falou dessa questão do Estado, tipo, foi muito claro. Então, acho que vai ser um pouco repetitivo falar isso, mas é bom, tipo, pra entender, assim, que por ela ser comunista, né, e ela, tipo, consegue enxergar isso muito bem, que é, tipo, essa opressão que o Estado, como detentor, tipo, o uso da violência e o detentor das coisas, ele não vai resolver isso na prisão. Então, tipo, a gente precisa se organizar, assim como o capítulo fala, né, das organizações, de alguma forma para que as organizações populares, tipo, o próprio povo, né, tipo, tome conta disso, porque a gente não pode depender do Estado burguês para resolver isso, porque o Estado burguês, ele é racista. E, enfim, eu queria que, tipo, como a jovens é comunista, seria ótimo, tipo, a extinção do Estado, mas enquanto isso não dá certo, tipo, essas organizações de fato populares, né? E, enfim, tipo, não depende disso. Beleza. Vou só responder a última pergunta, então, que é essa questão da Isa, e a gente já encerra. Vou responder bem rapidinho, porque o Giliard está sozinho, né, na tradução, para a gente não passar mais o tempo. Então tá, a Isa trouxe um monte de questão. Eu já adianto que essa questão do punitivismo é uma questão que eu não vou conseguir aprofundar agora, mas no próximo eu já posso pegar o gancho e já iniciar a discussão trazendo para poder ficar bem elucidado para vocês. Então não percam o próximo encontro. O antipunitivismo, gente, inclusive, virou o tema principal da minha dissertação de mestrado. Não ia ser. Eu queria entrevistar as mulheres no cárcere e ouvir o que elas pensam sobre saúde mental, mas não vai ter condição de fazer na pandemia, então eu agora vou pensar o que Davis traz de questões do abolicionismo penal para a gente pensar o direito penal brasileiro. Tô bem nessa pegada, assim. E a discussão do abolicionismo penal, assim, que a Isa traz, é muito para a gente se perguntar qual é o papel, e aí eu acho muito massa que ela fechou bem, né? Ela fala sobre a importância da gente estar organizado. Por que estar organizado é importante? Estar organizado é importante, primeiramente, porque a gente consegue construir noções coletivas sobre soluções coletivas. Então, é muito difícil você estar no interior da sua casa. Não estou dizendo que é fácil também militar, não, tá? Eu estou mais para lá do que para cá. Não estou tendo tempo também para militar nas organizações que eu construo. Mas é muito importante a gente se perguntar sobre, pelo menos, passar por uma experiência dessa de ter se organizado um dia, porque você carrega para sempre essa noção coletiva. Você pode querer abandonar ela, mas fica na sua vida marcado. Toda vez que você for tomar um posicionamento sobre qualquer coisa, você precisa entender o que o coletivo diz sobre isso. Mesmo que você discorde, mas você passa a ter uma noção coletiva sobre as coisas. E quando a gente está nas redes sociais passa muito ideia errada sobre um monte de coisa, né? Uma noção bem fanfic, assim, de tudo. Então, a gente se sente ou militudo na internet, a gente se sente ou antirracista na internet, se sente ou rico na internet. Você comeu sushi, postou, se sente até melhor na relação de classe e não mudou nada nas relações de meio de produção. A foto que você postou com sua roupa nova. Mas a internet, ela cria essas falsas sensações. E eu vejo que isso cria também dentro do movimento, né? Porque as pessoas estão lá postando, né? George Floyd, enfim, fora Carrefour racista, e elas acreditam real que o Carrefour vai cair por causa daquele post. Não vai. O Carrefour não tá caindo, gente, nem se a gente fizesse ato o ano inteiro, né? Sendo bem realista, assim. Mas se você faz um ato, qual que é a grande diferença de um ato e de uma ação na internet? A gente, às vezes, tem que aderir à ação na internet porque a gente precisa alcançar todo mundo. As pessoas que não querem ir no ato também precisam ouvir o que a gente está falando. Mas a gente precisa ter essa noção de que quando você vai no ato, na rua, você expressa politicamente toda a sua indignação com o corpo. O corpo fala muito. O corpo dentro da luta política, principalmente nessas lutas políticas que a gente se coloca dentro de um quadro anticapitalista, é muito importante porque a gente expressa que o nosso corpo está indignado com aquela situação. A nossa mente, a nossa voz está sendo colocada ali naquele palanque, naquele megafone. A gente está dizendo, expressando com todas as letras que a gente não vai aceitar mais essa situação que o Estado racista tem feito conosco. E se organizar politicamente é importante para a gente justamente conseguir adquirir conhecimento coletivamente. Porque nas redes sociais vem de tudo. Não queira estar triste numa noite e pegar esses posts de autoajuda do Instagram, cara. Que às vezes parece página de psicólogo, mas eu falo, não pode ser de psicólogo isso aqui. A pessoa lê isso aqui, ela vai confundir a cabeça mais ainda.
É sobre um monte de coisa, principalmente sobre relacionamentos. Eu vejo umas coisas assim que eu falo, gente, não pode ter sido escrito por um psicólogo. Mas estão dizendo que é ok, então eu não vou seguir isso aqui, né? Já vi que isso aqui não é para mim. Mas as pessoas vão ler aquilo ali e elas vão acreditar que é isso que está acontecendo na vida delas a partir daquele post. E elas vão acreditar que muitas coisas que estão acontecendo nos movimentos, que são tretas que a gente tem antigas, históricas, que não se resolvem na internet, não se resolvem nem numa reunião, que dirá num post de internet. E aí a gente precisa ter essa noção do que a Isa falou, né? Que militância é muito mais que isso. Quer dizer que todo mundo tem que se organizar? Não. Eu não acho que todo mundo tem que ser militante. Mas as pessoas que decidirem ser militantes precisam ter essa noção de que um post de internet não vai resolver as coisas. Que no dia que eu optar por não conseguir mais atuar na militância, vida real mesmo, não vai ser o meu post de internet que vai fazer o racismo acabar. E muito menos acreditar que a solução de prender o cara enfim, que cometeu qualquer tipo de crime contra uma mulher é que vai realmente resolver a situação estrutural dessas mulheres. A gente pode aderir a essas estratégias porque é o que tem. No momento, é as ferramentas que a gente tem. Então, a Davis, ela também não é utópica no sentido negativo, sabe? De não sacar o que está acontecendo. Mas a utopia dela é uma utopia que já está acontecendo, uma utopia que já está se caminhando. Que é uma utopia de pensar que a prisão ela não está entregando as respostas que ela prometeu. Nunca entregou, desde o começo da sua gênese nos Estados Unidos. E é muito doido ver como os outros países importaram o modelo de prisão dos Estados Unidos. Então, a gente tem um modelo hoje que é importado dos Estados Unidos. A maioria dos países importaram esses modelos dos Estados Unidos. E pensar abolicionismo penal não é uma coisa assim absurda de acontecer. É se perguntar, até mesmo sociologicamente, sobre as próprias regras que o próprio direito penal cria e ele mesmo não dá conta de cumprir. E a gente chega num ponto de ficar pautando justiça restaurativa. Que justiça restaurativa é essa que não pauta nem abolicionismo penal? Abolicionismo penal, eu costumo dizer, né, que é a prática mais radical da justiça restaurativa. Aí eu vou começar a pensar que tem alguma coisa para ser restaurada, então, nesse caso. Senão, não tem. E aí, vamos encerrar, porque o Gilead está ali já há muito tempo. Agradecendo mais uma vez a todo mundo que está aqui presente. Vamos fazer nossas selfies aí, faz a selfie. Meninas, muito obrigada. Amei as novas participantes. Continuem, não nos abandonem. Muito obrigada, Jaque, por continuar. Sei que tem outras pessoas que eu não consigo ver porque eu estou no celular, mas sei que a Cláudia está aí, né? Não sei se tem mais alguém que estava acompanhando nos últimos encontros, mas fico muito feliz. E o Gilead por ter ficado conosco mais no encontro aqui. Muito obrigada, pessoal. Vou encerrar aqui então a gravação. E. Peraí um minutinho. Ai, galera, eu tô A gravação está encerrada. Eu queria falar uma coisa. A Nath levantou a mão. Daí eu pergunto se a gente pode estender só mais um pouquinho essa gravação. E aí, sem o Gilead também, para não abusar dele. E se vocês também, quem puder ficar para a gente responder a Nath. Obrigada, Gilead. Era só um comentário, para complementar ali. Eu posso fazer super rápida? Pode fazer. Pode, fica à vontade. O comentário é de como a rede social ela cria essa falsa sensação que você acabou de comentar. E até que ponto isso se torna uma coisa hypada, sabe? Entre aspas. Que as pessoas começam a postar só por hype, mas na prática não é uma coisa que realmente acontece. Que as pessoas elas têm aquela coisa tipo de ser racista entre si e na internet quer se pagar de que não é. E além disso se contentam com tão pouco, porque elas realmente não estão na luta. Então elas veem uma coisa pequena acontecendo e elas se contentam com aquilo. Porque elas estão ali só pelo hype, só por estar participando de uma coisa dentro daquela bolha da internet. Era só isso que eu queria falar. É muito isso. Quando você não tem uma noção coletiva de nada... Obrigada, Vitor. Quando a gente não tem... Não sei se a Laura tá aí ainda. Quando a gente não tem... A Ana Beatriz também. Quando a gente não tem uma noção coletiva de luta, a gente se pauta com coisas assim... É muito doido, porque se eu for conversar com uma galera que milita só na internet, né? Nunca se falou tanto de feminismo. Então, as meninas de 12 anos hoje sabem o que é feminismo, assim, né? Estão lá... bonitinhas no TikTok, ai, que esse cara é um escroto, vou matar, não sei o quê. E acha que isso é o feminismo, tá? Porque é o que estão ensinando sobre feminismo. Então, não necessariamente a gente ter uma disseminação absurda de informação sobre feminismo significa que as pessoas estão acessando feminismo de qualidade. Significa que as pessoas estão acessando feminismo antirracista. Muito pelo contrário, a tendência que eu tô vendo é outra, né? É outro tipo de coisa que tá sendo divulgada na internet.
Mas aí a gente tem uma falsa sensação que todo mundo hoje é feminista, que todas as mulheres hoje sabem o que é feminismo, porque nunca se falou tanto sobre isso. Agora a pergunta é, se falou com qualidade? Se falou com a necessidade que a gente precisa? Porque quando você tem noção de luta coletiva, você sabe o que a gente já caminhou. Vou dar um exemplo para vocês, é bom que já parou de... Tá gravando ainda?